França aprova aborto até os 9 meses de gestação. Então, a pergunta vai nesse sentido para que você comentasse, e a pergunta que não chegou, para que você comentasse do ponto de vista espiritual, né? Como é que fica uma questão sobre uma legalização do aborto num país, como ele deu o exemplo aqui, né? A França. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que quando uma legislação permite que algo possa ser feito, ela não está nos obrigando a fazer isso. O fato de nós termos uma legislação que permita o aborto não quer dizer que as mulheres grávidas vão continuar, vão agora ser obrigadas a terem a sua gestação interrompida. Farão uso da lei aqueles que assim quiserem. Então, às vezes, eu observo, isso aí é minha posição pessoal, observo muitos movimentos preocupados com a legislação. Como se nós tivéssemos que impedir que a legislação existisse. Nós temos é que fortalecer as pessoas para que, independente da legislação, elas não se sintam atraídas para usar determinados instrumentos legais para aquilo que se sabe que não seria a melhor opção para as nossas vidas. O que quero dizer com isso? Que nós devemos nos concentrar em destacar a importância da vida e não as manifestações que são contrárias, que são às vezes até agressivas, que agridem, que ofendem, porque nós não podemos usar as armas do mal para defender o bem. O nosso objetivo é de esclarecer as pessoas, porque mesmo nas condições mais materialistas que se tem, se nós isolássemos todos os aspectos espirituais, ainda assim nós teríamos uma reflexão muito interessante a ser feita. Existem estudos consistentes que podem ser utilizados nas sociedades materialistas que dizem o seguinte: as mulheres que fazem a experimentação pela interrupção da gestação, elas fazem e elas sentem um alívio danado depois que elas fazem isso. Porque elas se veem livres de um problema que estava acontecendo. Só que, passado algum tempo, aquele aparente bem-estar que ela sente pode se converter num processo angustiante. Não vai acontecer com todas, mas existe uma chance significativa delas desenvolverem processos depressivos, processos de culpa, em função das opções que fizeram com relação à maternidade. E isso pode gerar nas pessoas muitos conflitos e que se tornam ainda mais agudos quando a mulher chega na madureza e que ela sente a experiência da chamada síndrome do ninho vazio. Quando os filhos crescem e vão embora e ela fica só. Aí ela começa a evocar as lembranças e ela começa a pensar: não teria sido tão difícil se eu tivesse suportado um pouco mais. Daria para conviver, daria para enfrentar, porque às vezes a gente é muito jovem, tem muito medo do futuro e toma decisões muito agudas. E nesse sentido, o Espiritismo nos apresenta que nós precisamos entender que o que a gente deve evitar é a interrupção da gestação, mas nós não devemos discriminar as pessoas que assim agem, porque quando a gente realiza um ato dessa natureza, nós estamos movidos muitas vezes pelo medo, pelo temor, por uma sociedade que é cúmplice de tudo isso que acontece. Então, voltando à questão da França em particular, se isso acontece e a população não se mobiliza, ela assume parcela de responsabilidade. Vamos dividir a responsabilidade com todo mundo. Mas ninguém vai ser obrigado a ter que realizar o aborto pelo fato da lei assim permitir. Agora, nós, muito mais do que leis, nós precisamos despertar as pessoas para as consequências do que acontece. Se isso se implantar em território francês e der os resultados negativos que podem dar, poderá haver graves comprometimentos de todos os envolvidos. Mas, evidentemente, que quanto mais se sabe, quanto mais se compreende a lei de Deus, maiores são as responsabilidades diante desse fato. No Brasil, portanto, onde nós temos uma formação muito menos materialista
e temos uma excelente estrutura que o catolicismo legou para nós, as pessoas se sentirão muito menos atraídas por uma proposta desse tipo. 9 meses, a criança em ponto de nascer. Então, essas questões no Brasil seriam muito difíceis de acontecer pela estrutura que nós temos de cristianismo que a gente possui aqui no país. A França, infelizmente, se ela adotar de fato essa lei, se não houver nenhum retrocesso no sentido da adoção dessa medida, ela poderá realmente ter graves comprometimentos em termos espirituais do país. Não falo das pessoas em si. As pessoas em si, logicamente, mas a sociedade que se torna cúmplice desse processo também passa a integrar dentro da lei de causa e efeito um daqueles que deverão se reencontrar com a história para refazer os seus pontos de vista equivocados.